pessoal, estamos começando mais um podcast Massa é Massa. Já fazia tempo que a gente não gravava aqui nessa parte urbana da cidade, os carros passando, a praia linda de Maceió, né? Inclusive aqui tá havendo uma reforma, tem gente furando a parede, mas estamos aqui com Jonathan Silva, cantor, administrador, professor, vindo diretamente de Arapiraca, né? Agora estamos em Maceió, né, Jonathan? Sim, moro em Maceió. E aí temos muita coisa bacana pra gente conversar. E vamos deixar de lado esse revés desse acústico hoje, que hoje está tendo várias reformas aí, mas estamos aqui, estamos faz parte do show, né? Faz parte do show. Vamos lá. Jonathan da Silva, ele é cantor e professor natural de Arapiraca, participou recentemente do show Águas de Julho, SOS Alagoas, com a Orquestra Filarmônica de Alagoas, com mais de 20 artistas. Nos fala como é que se deu esse convite, quem te convidou e qual foi a proposta desse show. Bom, o convite veio de Bonan Rocha. Ibonan Rocha. De Bonan Rocha, então eu fiquei muito... Foi a minha primeira vez, né, cantar junto com a orquestra e num evento beneficente, né, que tinha essa proposta justamente de ajudar as pessoas. Eu acredito que pela arte, né, e pelo que a gente faz de melhor, a gente pode estar contribuindo para que as pessoas possam estar transformando, possam estar impactando, enfim. Então o convite ele veio num momento muito oportuno, né, um momento, foi uma honra também cantar junto com a orquestra, né, Filarmônica de Alagoas, né, então acho que foi um momento único, né? Como você esteve lá, então foi algo bem... Foi mais de 20... Você já conhecia aquela turma toda, nome de peso, como Kel Mona Lisa, Tiago Pade, Naldinho Freire. Como é que foi também cantar com esses nomes aí, grandes nomes aí da música popular? Bom, Ibonan Rocha também, né? Que é um dos melhores cantores do samba alagoano, compositor também. Como é que foi estar no meio dessa gente grande assim como você? Agora eu vou contar uma história que quando eu falei até pra Kel Mona Lisa. Não fala dos bastidores aí, a gente gosta dos bastidores, que a gente bastidores. Então, como eu sou de Arapiraca, então muitos desses cantores eu já admirava lá da minha casa, né? A Kel Mona Lisa, que eu tenho um CD dela, que eu disse pra ela, ó, Kel, eu tenho aquele seu primeiro álbum que basicamente ele quase que furava de tanto escutar. Minha mãe sabe, conhece todas as músicas. A Kel, Fernanda Guimarães, que eu disse pra ela, ó, Fernanda, na época que eu tava fazendo mestrado lá em Sergipe, né? A sua música, o seu álbum, o seu primeiro álbum era o som que fazia eu escrever lá a dissertação. Então já havia uma admiração mútua por essas pessoas, né? Já ouvia desde a minha infância, né? Aí elas, pô, eu tô ficando velha. Eu disse, não, né? Só ficando mais experiente. E quando veio esse convite e eu vi a programação e quem estava, eu disse, nossa, Júnior Almeida também, né? Que tem uma história muito grande, muito preciosa, né? Na questão da música alagoana, um grande compositor e também cantor. Então, para mim foi uma honra, né? Começar a minha estreia cantando, né, cantando com esses cantores que eu já admirava, então dividir o palco com eles foi assim surreal, posso falar. Também com orquestra em peso também, né? Orquestra em peso, não é qualquer um que tem, não é qualquer cantor que tem a oportunidade de cantar junto ao lado de uma orquestra, né, com tantos instrumentos ali e ter que equalizar a voz para encaixar na orquestra ali. É muito difícil uma coisa dessa. Deu um frio na barriga, como é que foi isso? Tomou um calmantezinho, teve um suco de maracujá lá no camarim. O que é que o Ibonan preparou para vocês ali? Bom, quando o Igor Bonan fez o convite, eu já recebi aquela, como é que fala, aquela pancada, né? Ah, meu Deus, e agora? Com a orquestra eu sei que não vai ser, é uma coisa mais complexa e tem que ser perfeita. Aí eu falei pra minha mãe lá em Arapiraca, mãe, eu recebi um convite agora e eu vou cantar com a orquestra. Meu filho, agora treine, esteja impecável. Então, deu um susto assim, deu um friozinho assim, será que eu vou errar a letra? Será que vai faltar voz, enfim? Mas acho que quando a gente está ali por inteiro, com um propósito, a coisa acontece. E eu digo que, e o Guibonã, uma coisa que o Guibonã falou, ó, Jonathan, eu tenho observado seus vídeos aí, você cantando com... A minha professora de canto é Mina Araújo. Mina Araújo, assim, eu já conheço ela há muito tempo, mas digo que ela fez uma grande transformação na minha vida. Eu já cantava,
porém ela só lapidou o que já existia, né? E vem lapidando. Então, quando eu recebi esse convite e via o tamanho da responsabilidade, que não era só cantar com a orquestra, que já por si só já é um desafio, mas o que estava também ali como objetivo, né? Ajudar pessoas. Então eu sabia que por Que meio... foi uma chuva devastadora, Exatamente, né? As chuvas foram muito devastadoras, né? Muita gente ficou desassistida. Até agora está tentando reconstruir a sua vida. Então eu disse, ó, pela minha arte e juntando a arte de outras pessoas, eu posso promover um dia ou momentos felizes para essas pessoas. Então a gente chegou a arrecadar quase uma tonelada de alimentos. Então foi um feito muito importante. No final de tudo, valeu a pena. Valeu. Eu fiquei anestesiado, não acreditava. Mas não precisou tomar um suco de maracujá, Não. um Rivotril, Eu nada. tomei muita água para deixar a voz hidratada. Foi muito bonito o show, muito bonito. Exatamente. Você é natural de Arapiraca, veio morar em Maceió, né? Você é cantor e estudou aula de canto, ou você é autodidata? Bom, a questão da música, a minha família, tanto paterna Ou começou cantando no banheiro, no chuveiro e disse, nossa, hoje sou cantor. Não, como foi isso? Eu vou revelar um segredo aqui. Meus tios, de ambas as partes da família, seja materna ou paterna, eles sempre gostavam de cantar e sempre eu vi eles tocando instrumento. Para instrumento eu nunca tive interesse. A minha grande vontade era desenvolver um instrumento musical, que era natural, a minha voz. Porque a minha mãe tem uma voz muito bonita. E eu sempre via... Sua mãe também é cantora? Não. Mas ela tem uma voz muito afinada e adocicada, é muito bonita. E meu pai canta também. Assim como a minha mãe, são talentos assim que só o pessoal de casa conhecia. Então, mediante as influências que eu recebia, né, minha casa sempre tocou de tudo. Meus pais sempre tiveram assim um bom gosto musical e até hoje existe um costume lá em casa de deixar o radinho lá ligado e passar a noite, a madrugada toda. Então, a partir dali eu ficava absorvendo aquelas músicas e tinha os cantores que mexiam comigo. Eu disse, pô, esse cara aqui tem algo que me chama a atenção. Quem sabe um dia eu posso cantar como ele. E foi aí, né, que a minha mãe viu essa grande vontade de que eu desenvolvesse o canto, né? Então eu vou pagar mais aula para esse menino, ver se ele desenrola. E foi a partir daí que eu tomei gosto, né? Então fui estudando, participei de grupos da igreja, grupos vocais, corais, né? Lá na cidade de Arapiraca, né? O coral de Vila Lobos, né? Para quem é de Arapiraca vai saber o que eu estou falando. Simone Bastos, né? A maestrina Simone Bastos foi, digamos, o meu pontapé inicial assim para começar a me apresentar nos palcos, né? Que eu era muito tímido. Para eu falar assim, se fosse, digamos, há 20 anos atrás, era... Você tá muito novo, rapaz. 20 anos atrás não. Só os cabelinhos brancos. 10 anos atrás. 20 anos não, 10 anos atrás. Então, mas você estudou aula de canto? Estudei aula de canto. E ainda continuo, que é importante não parar, né? Cada dia você vai descobrindo como utilizar a voz. Nova, né? Você toma muita água gelada ou não toma? Não. Quais são as precauções com a voz? Hoje, o que você diz aqui para quem está começando a cantar? Tem que parar de tomar sorvete, pare de tomar um gelinho, tomar um chopp. Qual é o esquema aí? O que é que se pode fazer, o que é que não pode fazer? Se você for um cantor profissional ou um profissional da voz, radialista, repórter, apresentar um podcast, enfim, um youtuber, você utiliza além da sua imagem, o seu instrumento natural que é a sua voz. Então alguns cuidados para você garantir a sua saúde são necessários. Então evitar água gelada. Eu tomei um sorvete aqui, gente. De vez em quando pode, mas não todos os dias. E o chopp gelado? Eu gosto de um chopp, rapaz, mas... Então o chopp não faz mal, um chopp não faz mal a ninguém, né? Mas não pode ser todo dia. Todo dia não pode, mas pelo menos uma vez, de 15 em 15 dias. Mas assim, a rotina que você tem que tomar é o seguinte, né? Tomar muito líquido, deixar a voz hidratada, procurar fazer aquecimento vocal, né? Procurar, por exemplo, evitar coisas muito quentes,
evitar, por exemplo, fumar, né? Tem essas precauções. Você não fuma não, né? Não fumo, eu não fumo. Veja só, os cantores geralmente têm a voz muito bonita, tá sempre em palco. Aí como é a questão amorosa? As mulheres caem chovendo, caem matando, termina o show, me dá um autógrafo, mas bota aí o teu WhatsApp também. O teu arroba, né? Como é que é esse esquema aí? Você é muito assediado, rapaz, namora muito, ou você é homem de uma mulher só? Rapaz, de um amor só. Eu ainda acredito no romantismo, né? Então, eu sou solteiro, né? Sou solteiro ainda, mas assim, eu procuro, quando eu vou me relacionar, eu procuro justamente aquela pessoa que consegue tocar a minha alma. Então, ainda tenho esse espírito romântico, né? É claro que tem os processos lá, mas a gente se controla. É muita animação. Muita animação, mas às vezes muita animação demais não é bom, né? É melhor você ficar na calmaria, senão dá problema, né? Mas já aconteceu assim da família, dá um autógrafo, mas bota aí teu WhatsApp aí pra gente... Rapaz, já aconteceu umas situações assim meio complicadas, já de telefone, né, de jogar um chaveco, mas eu sempre tiro no bom humor, né? Consigo sair pela tangente. Eu não vou entregar o jogo aqui assim, né? Bem eu desse jeito. Tem que ficar como mineiro, né? Comendo quieto. Devagarzinho, né? É devagar e sempre. É devagar, né? e sempre. Você foi integrante do coral Vila Lobos em Arapiraca. Isso. O que você aprendeu de melhor nessa temporada no coral Vila Lobos? Bom, eu digo que o coral Vila Lobos, né, foi muito importante para mim nessa trajetória pelo fato de aprimorar. Cantar em grupo digamos, uma aprendizagem muito grande, porque você vai tentar, a gente estava falando, né, equalizar as vozes. Então eu não posso cantar, por exemplo, mais alto que você, se eu estou em grupo. Eu tenho que buscar o equilíbrio. Mas como assim, Jonathan? As vozes são tão diferentes e elas conseguem entrar numa harmonia? Conseguem. Então foi esse processo de educar a voz, que muitas pessoas falam, mas às vezes não entendem. E educar a voz é justamente você buscar deixar a sua voz, né, ali no equilíbrio para que fique harmoniosa, para quem vai ouvir, porque o grande interesse realmente é que o público goste, né? Então a gente busca deixar a sonoridade ali equilibrada, agradável, porque eu acredito que pela música a gente consegue tocar o coração, a alma das pessoas. Então, isso é verdade. Não é verdade? Eu sou apaixonado pela música. Eu não sei dormir sem ouvir música, eu não sei me acordar sem ouvir música, e não colocar um Alcione, um Roberto Carlos, Agnaldo Timóteo, Ângela Maria. Estou falando dos antigos, né? Eu gosto muito de música antiga, né? Então, Altemar Dutra, né? Nós temos aqui também Altemar Dutra Filho, né? Sim. Que ele teve até um show antes da pandemia aqui no PR Chalita com a Wilma Araújo, né? E também temos um cantor que ele digamos que é como um cover do Altemar, que é o Alvanilson Araújo, de Arapiraca. Você deve conhecer ele, né? Que ele canta muita música de Altemar Dutra, né? Estive até conversando com ele um dia desses. Ele fez uma live recentemente, durante a Covid. Não sei se foi dia dos pais, se foi dia das mães, também foi estourada a audiência. Em 2014, você estreou num coral da Casa da Indústria. Nos fala como foi isso aí. Vamos lá. Então, estava lá, eu e Jonathan. Você participou de vários corais, né? Exatamente. Eu sempre gostei da arte do canto vocal, né? Você cantar em coral, cantar em quarteto, né? Então, nesse período, eu estava fazendo mestrado. E eu recebi um convite, né? Um convite para trabalhar na Casa da Indústria, né? Então, eles estavam precisando de um especialista na área, então eu era esse especialista, então vem pra cá, Jonathan. Então eu saí de Aracaju e vim pra cá. O coral da Casa da Indústria, eu sempre acompanhava, porque sempre, quando era final de ano, perto do Natal, aparecia, né? Aparecia as entradas do coral na TV. Então, quando eu estava trabalhando lá, eu disse, eu vou aproveitar e entrar nele também. Então, enquanto eu estive na Casa da Indústria, eu participei também do coral da Casa da Indústria, que foi uma outra aprendizagem, no sentido de que eu vejo que
existem diversas práticas. Eu sou administrador por natureza e acredito muito, né, que quando você oferece arte para os seus funcionários, eles produzem melhor. E justamente era isso que acontecia com quem participava do coral. Então, no período do almoço, a gente comia bem rápido, os ensaios eram dia de terça e quinta. Então, nesses dias, a gente ficava vibrante, né? Porque sabia que ia ensaiar e a turma era muito, muito bacana. Então, foi essa aprendizagem, né? De como a arte ela tem o poder de transformar, e até mesmo dentro do ambiente de trabalho, né? Então, se a empresa ela investe para que seus funcionários possam ter acesso à cultura, né? Esses funcionários eles podem trabalhar melhor, render melhor, deixar um ambiente mais cooperativo, né? Então eu digo que a arte ela tem esse poder transformador. Então durante esse período eu estive lá no coral da Casa da Indústria e foi muito, muito bacana. Imagino. Como foi estudar canto com Mirna Araújo? Então deixa eu contar essa história, né? Então a Mirna ela era da primeira safra do coral da Vila Lobos, lá em Arapiraca. Então foi a primeira vez que eu conheci a Mirna. E Mirna, foi uma das primeiras lá do coral que prestou vestibular para música. Então eu sempre ouvia falar dela, né? Foi a menina do coral que passou em música aqui na UFAL. E quando foi lá por volta de 2008, 2009, Mirna estava quase finalizando o curso de música e a mãe de Mirna é professora da Universidade Estadual, a professora Ângela, da área de Geografia. E a UNEAL estava querendo ter uma experiência com formação de coros. Então, nesse período, foi formado um coral de Natal, assim, ó, rápido, com pessoas que tinham experiência e outras pessoas que não, mas deu certo. Foram 3 apresentações que até hoje as pessoas lembram, o coral da UNEAL, e a Mirna estava regendo. E eu disse, Mirna, qualquer tempo, em qualquer momento, quando eu voltar a estudar, eu estava também finalizando o curso de administração na UFAL, e eu disse, quando eu voltar a estudar canto, eu quero fazer aula com você. Então passou o tempo, foi preciso uma pandemia para eu chegar até Mirna e dizer, Mirna, a pandemia iniciou em março, né? Em março, quando foi em abril, eu estava conversando com ela, e em maio de 2020 eu comecei as aulas com a Mirna Araújo e até hoje. E ela é de Maceió ou ela é de Arapiraca? Ela é de Arapiraca, mas residia, no caso, aqui em Maceió, aí ela voltou para Arapiraca, mas eu ainda continuo tendo aula com ela, que ela tem... Aí você tem que ir para lá para... Não, então, ela vem para cá. Ela vem para cá? Ela tem espaço aqui. E onde é que a pessoa acha o espaço dela aqui? O espaço dela fica ali no Farol, num edifício Comendador Rui Palmeira, em frente à Citeal, ali no Farol. Então você certo, encontra... mas ela trabalha só com quem tá querendo começar a cantar ou quem já é cantor? Ela trabalha com todos os níveis. Se você tem vontade de cantar, né, ela sempre fala o seguinte, você tem voz, você pode cantar. Agora eu te dou as ferramentas para você buscar aprimorar esse seu talento. Agora tem pessoas que têm uma maior aptidão, então aperfeiçoa esse instrumento natural. Então quando eu comecei com ela, eu tinha alguns vícios vocais, né, na questão do canto, que com técnica, com orientação e consciência, você vai melhorando. Então, foi uma transformação. Eu digo que esse período da pandemia foi um período de descoberta. De muita aprendizagem. Muito também. Muita aprendizagem. Eu vou pular para uma sexta pergunta, mas eu vou abrir o VT para a gente entrar no próximo bloco. Roda o VT, próximo bloco. Estamos de volta, pessoal. Próximo bloco. Vamos aqui para outra pergunta. Em março de 2022, você lançou o show Meu Caminho no Teatro de Arena. Qual foi a proposta desse show? Vamos lá, contar a historinha de como surgiu esse show. Então, vai lá, como eu disse no bloco anterior, que eu estava com as aulas com Mirna, então o meu repertório ele vai em cima muito da questão da minha memória. Então as músicas que minha mãe, meu pai, meus tios escutavam, né, isso ficou na minha mente. E quando eu trazia para aula, eu sempre trazia uma música que eu já conhecia, que eu tenho uma relação assim, para eu cantar uma música ela tem que tocar o meu coração. Essa é a minha relação. Então, no decorrer
desses anos e das experiências, por exemplo, foi na escola da Mirna, né? Quem quiser conhecer no Instagram, posso dar o arroba dela? Pode, fica à vontade. Escola de Música Mirna Araújo, viu? É o arroba lá da escola. Eu fui construindo, né, sem pretensão nenhuma, uma proposta de repertório que resgatava os grandes clássicos da música popular brasileira. E lá na escola eu tive a experiência, por exemplo, de cantar com banda. Uma coisa, não que eu nunca cantei, mas assim, cantar em grupo com uma banda, acompanhar com uma banda é uma coisa, mas você cantar sozinho com uma banda é outra. Então lá eu tive a experiência de cantar forró no São João, de fazer live, e até que ela colocou um desafio pra mim: Jonathan, bora fazer uma live. Na época tava estourada a live, aí eu sou virginiano, né, mesmo tímido, mas eu gosto, não dispenso o desafio, vamos embora. Eu respondo às vezes as coisas sem pensar, e depois, pô, e agora? O que eu tô fazendo aqui? E agora, né? Ah, vamos embora, né? Aí, mediante essas questões de abre ou não abre, fecha ou não fecha, então, a live, né, foi igual gestação, né? Até que chegou um momento em que a coisa ficou mais flexível. Eu disse: Jonathan, eu acredito, pela forma, Mirna falando, né, que pelo repertório que você tem, você dá pra fazer um show, bora fazer um show? Aí eu, vamos embora, né? Mas eu nunca imaginava que ia ser um show dentro do teatro. Então, a proposta deste show foi justamente resgatar essa memória afetiva que eu tenho com essas músicas, e também uma homenagem à minha mãe, que ela é uma grande incentivadora, né? Então, a maioria das músicas que eu canto são músicas que eu escutava junto com a minha mãe, músicas que fizeram parte da minha história, de momentos que foram marcantes para mim, momentos de que, por exemplo, tem músicas que eu canto e coloquei no repertório que fazem parte da época do vestibular, que eu passava madrugada estudando. Então, geralmente essas músicas são de Jorge Vecilo. Eu escutava muito Jorge Vecilo durante as madrugadas. Tem a Altemar Dutra, né? A Altemar Dutra eu lembro da minha mãe fazendo a faxina em casa. Então, eu busquei, dentro desse repertório, trazer essas memórias e mostrar qual foi o caminho que eu trilhei para chegar até as pessoas, já que tem muita gente que não sabia que eu cantava. Até se surpreende, até hoje eu não sabia que você cantava, Jonathan. Mas qual o tipo de música que você gosta de cantar? Eu gosto. Qual o seu estilo? O meu estilo de música é romântico, né? Um pop mais meio balada, né? E eu tenho uma relação, eu não sou religioso, mas assim, eu tenho uma relação muito forte, muito grande com músicas que têm temáticas religiosas, mas que puxe essa sonoridade negra, né? Então, uma coisa black music, soul, né? Então tem alguns cantores prediletos. Quais são os cantores que lhe inspiraram? Os cantores que me inspiram, assim, que eu tenho me inspiram, né? Eu tenho grande referência. Para mim, a minha grande inspiração, né? Uma das minhas grandes inspirações, não é três, eu posso citar aqui: Emílio Santiago. Ah, nossa, aquela música Saigon dele. Justamente essa que eu canto, Saigon, Djavan, Djavan e Milton Nascimento, né? Então são três cantores. Eu posso colocar um quarto aí também, que esse pra mim ele mostra o que é ser artista e você cantar com, sabe aquele som que sai das entranhas, assim, que sai Gonzaguinha. Então esses quatro, né, que são a minha referência. Na verdade, o único não negro aí foi o Gonzaguinha, né? Gonzaguinha. Porque veio o Milton, né? Veio o Djavan, né? E veio o primeiro que você falou também, Emílio Santiago. E aí todos eles negros, voz negra. E é o único que não é negro, é Gonzaguinha, né? Que a música Explode Coração, Explode. Que foi, né, gravado também, gravado por Maria Bethânia, né? Também é um estouro, é um arte. Esses são os cantores que você se inspira. E que tipo de música que você gosta de ouvir fora do campo da música que você canta? Fora o que eu... Bom, agora você me pegou. Eu escuto geralmente... Você tá em casa e você gosta de uma modinha assim, de uma coisa nova, ou você é mais assim, não, conceitual, não, eu canto isso, eu gosto de ouvir isso. Rapaz, eu tava numa época assim que eu tava escutando muito brega funk, né? Pela questão da batida
e também pela questão da representatividade, né? Porque era um som periférico, né? Que nasce das periferias e muitas vezes contam ali as relações cotidianas. Então eu achava eu acho um barato, né? Esse estilo brega funk e a batida, né? Porque a batida é viciante. Então eu tava escutando e quando eu escuto música, eu tenho uma professora de expressão corporal, a Jéssica Geisa, e ela fala muito que, pra mim, que é meio como se eu pintasse um quadro, né? O meu processo de, por exemplo, quando eu vou cantar uma música, na minha cabeça funciona como se eu estivesse pintando um quadro. Chega um quadro branco, eu digo, como é que eu pintaria esse quadro, né? Eu tenho a referência do cantor, mas eu quero colocar o meu toque. O seu toque, é evidente. O meu toque, né? Então, no brega funk, eu fico viajando nas histórias das músicas. Então, tem história de namoro. Mas na hora de namorar, naquela hora, também canta uma musiquinha também, não? A gente coloca uma musiquinha. Uma musiquinha de ninar, né? Coloca uma musiquinha. Só não pode dormir antes do ponto. Pois é. Vamos lá. Você também, na sua vida profissional, você também é administrador, né? Isso. E você foi administrador e cofundador da rede Senafro. Isso. Né? CEO da Fomer Afro Consultoria. Uhum. Consultor em afroempreendedorismo e gestão de agronegócios. Agronegócios. Nos fala sobre sua experiência nesse posto de trabalho como gestor e administrador. Vamos lá, né? Então, como eu tenho essa veia artística aflorada, então chegou para mim, até na época do mestrado, uma palavrinha assim que eu presto muita atenção. Como eu sou pesquisador, então eu presto atenção nas coisas. Então chegou uma palavrinha chamada economia criativa, né? Então a partir daí eu comecei a estudar mais. Tem uma amiga que trabalha com isso e eu comecei a ver que falava muito sobre essa veia artística, economia criativa, né? Então o que é a economia criativa? É você pegar seu ofício e, de uma certa forma, utilizar da criatividade como potencial para atrair clientes. Aqui, por exemplo, o podcast é um serviço criativo, né? Que você une o audiovisual, né? Une a questão do jornalismo, né? Da produção de conteúdo de uma maneira descontraída, né? Mas que isso vai gerar um resultado. Em 2016, né? Quando eu já estava aqui em Maceió, estava muito forte essa questão do afroempreendedorismo, porque foi lançada uma pesquisa na qual apontava que a maioria dos micro e pequenos empresários se autodeclaravam como pessoas pretas, né? Então, nesse processo, né, é que eu vi isso como uma oportunidade de trabalhar com essa área. Além de estar ajudando os meus pares, eu estar contribuindo para o fortalecimento da cultura afro, né? Então, foi a partir daí que eu comecei a trabalhar com essa questão de consultoria, mentoria, né? Fazer eventos, né, pela Rede Senafro, né? Então a Rede Senafro ela surgiu em 2016 com esse propósito de dar visibilidade a afroempreendedores, principalmente afroempreendedoras, né? Porque a maioria, né, desse universo de mais de 14 milhões de empreendedores que se autodeclaram negros são de mulheres, né? 80% desses 14 milhões. Então, por meio dos locais onde eu passei, né, das empresas onde eu passei, ficou a bagagem e eu uni com essa temática que tem um peso simbólico muito forte e ao mesmo tempo faz com que a gente possa fortalecer essas pessoas que muitas vezes elas não são vistas como referência, né, de empreendedores de sucesso, esse tipo de coisa. Então tem essa narrativa. Então desde 2016 até agora eu venho trabalhando com essa vertente do afroempreendedorismo e durante a pandemia, né, eu tive ainda o privilégio e a honra de ter a minha trajetória reconhecida, que eu recebi 2 prêmios, né, que foi um de pretos empreendedores e o outro foi de lideranças negras, né? Um foi pela Central Única das Favelas e o outro foi pela Fundação Tid Setúbal. Então, além dessa veia artística, eu trabalho com essa questão de desenvolvimento de negócios. Você é a favor ou você é contra como se diz, as faculdades,
abrirem espaço e vagas para cotas raciais para pessoas negras. Você é a favor das cotas raciais? Ou você é contra? Eu sou a favor das cotas raciais. Por quê? Por quê, né? Eu acredito que seja... As cotas raciais, né? Eu digo que é uma pequena reparação histórica, né? Perante as atrocidades que não só a população preta enfrentou, mas os povos originários. Eu vejo que por meio, as cotas elas não são a única solução, mas é um viés para a gente permitir pessoas que, de uma certa forma, né, a gente sabe que a escola pública ela tem as suas dificuldades, né, e às vezes essas pessoas, elas, para competir, por exemplo, imagine uma pessoa que está ali numa comunidade comparada a uma pessoa que tem toda uma estrutura, né, é uma corrida desigual. Então a cota ela vem para tentar fazer com que aquela pessoa, você pode ser introduzido também nesse sistema para ter as mesmas oportunidades. Então eu acredito que a cota é uma reparação, né? Espero, né, que um dia a gente não precise das cotas, que todo mundo tenha as mesmas possibilidades de acesso, mas até então, enquanto nós vivemos em uma sociedade que é desigual, né, por natureza, né, a gente precisa ainda de ter as cotas para que mais pessoas possam fortalecer. Mas você não acha que por exemplo, uma pessoa que nem eu não sou muito escurinho, nem sou muito branquinho, então já coloco logo ensopado. Então você não acha que pessoas que só porque não são brancas, elas já se identificam, já colocam que são pardas, já para ter direito a entrar em cotas? Você não acha que às vezes o negócio não é bem fiscalizado? Uma pessoa só por não ser branca da cor da sua camisa, já coloca que é pardo, e aí já entra, já tira o lugar de uma pessoa que é realmente negra. Existe nas universidades as bancas para tentar, de uma certa forma, impedir que haja as fraudes, né? Então, existe também essa questão de pessoas mal intencionadas que se utilizam da questão das cotas, né? Das cotas para tentar ali burlar o sistema, mas, né, existem casos aí divulgados amplamente pela mídia de pessoas que infelizmente, né, estavam cursando e tiveram que abandonar o curso por conta que foi constatado lá a fraude, né? Sabemos que nem tudo é perfeito, né? Existem as lacunas, mas eu acredito que hoje, né, os gestores públicos estão tentando de uma certa forma amenizar, né? E a universidade tem esse papel fundamental também de fazer com que essas fraudes elas não existam, né? Então, por exemplo, tem cotas não só na universidade, né, nos vestibulares, mas, por exemplo, fraudes em pessoas que estão se afirmando uma coisa, mas não são, né, em concursos públicos, mas aos poucos, né, eu acredito, né, que está se tentando amenizar essa situação. Então você acha que por exemplo, você acha que essas cotas, elas têm origem na escravidão? Não, as cotas... No Brasil, que era escravocrata na época, você acha que por o país foi colonizado, aí veio aquela turma lá de Portugal, e aí tinha a escravidão também. Aí você acha que o Brasil escravocrata sofreu muito com isso, e você acha que por isso que existe desigualdades? O Brasil, vamos pegar o contexto histórico. O Brasil Ou é da questão da cor da pele? Não, o Brasil, vamos pegar o contexto histórico. O Brasil foi um dos últimos países a parar, né, a abandonar o regime escravocrata, né? Então, a partir daí, a gente já tem uma dimensão. Enquanto as outras nações estavam tentando, né, aniquilar isso, né, a gente ainda continuava. E a gente sabe que o período escravocrata, né, se a gente for estudar a história, tem lá as suas mazelas. Então foi basicamente a força, né? O Brasil foi a força para dizer, aqui ou vocês param com isso ou a gente vai ter que cortar as relações. A gente sabe que há interesses de ambas as partes, né? Há interesses de ambas as partes. Então a partir daí, né? O governo na época chega e diz, agora a gente vai oferecer, né? A gente vai libertar todo mundo. Agora, o que era para ter acontecido, que foi diferente das outras nações, era por exemplo, enquanto os Estados Unidos, os negros, vocês vão estar ali, vocês vão estar sendo libertos, né? Vão ser libertos e vocês vão ter condições para recomeçar. No Brasil foi diferente, né? No Brasil, o que aconteceu,
todo mundo da negada toda tá livre, porém, né, sem subsídios. Então o que é que essas pessoas iam fazer? Voltar às suas condições de cativo, né? Então quem eles iam procurar? Os grandes feudalistas da época que tinham terra. Então eles voltaram não mais na condição de pessoas escravizadas, mas na condição de empregados. E o sistema começou a rodar. Então, se na época tivesse, né? Eu não sou especialista, não sou historiador, mas assim, eu busco estudar, né? Busco estudar para ter um pensamento e uma postura crítica. Se na época houvesse, por exemplo, ó, a gente vai estar aí, né? A gente vai abandonar o regime escravocrata e a gente vai dar condições para que vocês possam sobreviver. Um pedaço de terra, né? Para que vocês possam se desenvolver e não depender de oferecer a minha mão de obra de maneira barata para ser explorado. Então já começou errado por aí, né? E isso a gente sabe que culturalmente a nossa sociedade ainda carrega esses traços desse período colonial, mas assim, eu acredito que nós, enquanto seres pensantes, né, a gente dá ali a sua contribuição, né? Seja fazendo com que muitas pessoas mudem o olhar para isso e combatam de uma certa forma essa questão do preconceito, né, do racismo, que eu acho que é uma coisa que não nos serve. Não nos serve, isso aí. Você foi... Você fez parte da liderança preta apoiada pelo Fundo de Apoio ao Desenvolvimento de Liderança, Eixo Empreendedorismo, Fundo ALAS, de 2020 a 2022, da Fundação Setúbal. Como é Setúbal? Setúbal. Como é ter participado de várias políticas públicas diante da escassez das políticas públicas? Você se sente privilegiado? Vamos pegar aí o prêmio da Fundação Tid Setúbal. Então, durante a pandemia, né, eu posso dizer que a pandemia foi um período de descoberta e também de ressignificar. Então, quando chegou a possibilidade, né, desse prêmio, né, esse prêmio ele surgiu mediante os acontecimentos. Não sei se você lembra, né, Pink Floyd, Pink Floyd não. Aí tem o nome do rapaz que foi sufocado lá nos Estados Unidos, enfim, né? Então, George Floyd. Pink Floyd lembrou da banda. Da banda. George Floyd. Então, o que é que a sociedade na época estava cobrando, né? Isso durante a pandemia, que as empresas elas buscassem ter um posicionamento para que pudessem evitar que situações como essa, situações de preconceito, mas né, eu digo não só preconceito racial, mas o preconceito de todas as formas, né? Contra a mulher, contra povos indígenas, enfim, né? LGBTI, que mais. Então, nessa época, as empresas elas estavam trabalhando muito e pensando muito sobre essa questão da diversidade e inclusão. Então, a partir daí que foram algumas empresas, como a Fundação Tid Setúbal, lançaram alguns editais, né, de fortalecimento. Um deles foi esse edital de fortalecimento de lideranças negras. Então eu tive a honra, né, de ser contemplado, ser um dos alagoanos, o único alagoano na época, né, espero que outros possam estar, né, também sendo contemplado. Então, essa questão de você se sentir privilegiado, eu digo o seguinte, né, quando você tem uma trajetória coerente, o reconhecimento ele vem naturalmente, né? Ele pode demorar, mas ele vem. Mas quando ele vem realmente com força. Então, eu estava num período aí também muito triste, né? Estava pré-depressivo, né? Esse período estava bem ruim, bem ruim, mas existem coisas que a gente não sabe como explicar. Muitos acreditam que são forças divinas, né? Tem muitos que acreditam que são forças ancestrais e tem muitas pessoas que acreditam que são forças do universo, né? Eu acho que cada um tem a sua liberdade no que acreditar. Eu acredito numa força maior, né? E que não deixa que a gente tombe. E que muitos podem chamar Deus, Jeová, Jireh, enfim, né? Mas essa força ela é algo que às vezes até foge da nossa compreensão. E foi essa força que me resgatou nesse período que eu estava triste.
e eu digo que eu fui honrado, né? Toda a minha trajetória, né? Tudo aquilo que eu fiz pelas pessoas, né? Isso, uma premiação é algo ali pontual, mas para mim teve um grande significado, né? Que foi ali reconhecendo a minha trajetória, o que eu fiz, né? O que é que eu pude proporcionar, né? Na mudança de vida de outras pessoas que estão aí também fluindo e transformando outras pessoas. Então acredito que para mim, né, foi um processo de transformação, né? Nem de privilégio, mas foi de transformação pessoal, né? De reconhecer quem eu sou enquanto pessoa e também muitas vezes eu acredito que a gente leva porrada, leva porrada na vida e às vezes a gente fica duro, né? Ou como muitos falam, casca grossa, né? Casca grossa. Mas eu até entendo muitas pessoas que agem dessa forma, mas a gente não pode deixar o principal na gente esfriar, que é o amor. O amor, a compaixão, olhar pelo próximo. Então, cada um de nós aqui, nós temos uma missão de vida, né? A sua missão de vida é fazer com que outras pessoas conheçam histórias, né? Por exemplo, a minha história, né? E de outras pessoas. Sim. Então, quem estiver escutando isso, né? Às vezes o que aquela pessoa está precisando só de uma palavra. E às vezes a palavra ela vem no momento que a gente menos espera. Então as pessoas elas querem, né? Querem ser tocadas. A vida nos machuca tanto, né? Nos machuca tanto que a gente fica ali, ó, retraído, como um animal selvagem, né? Arisco. Mas a gente não pode, né, se negar a voltar a acreditar, né? Que é possível a gente amar, é possível a gente perdoar, é possível a gente fazer algo, né, sem esperar em troca, porque o universo em si nos retribui. Quem acha que está tirando da gente, né, às vezes pode tirar. Eu acredito muito nisso. Pode tirar, mas lá na frente você é recompensado. Às vezes é um livramento. A lei é semeadura, né? Quem planta, colhe. Exatamente, né? O universo é isso, um movimento. Um movimento que não para de movimentar, né? Você foi o ganhador dos prêmios de reconhecimento da Central das Favelas. Única das Favelas CUFA. Pretos Empreendedores de 2020 a 2021 e da Fundação Municipal de Ação Cultural de Maceió, Alagoas, Prêmio Mestre Zumba em 2020. Como se deu esses prêmios? Bom, então eu recebi esse reconhecimento da Fundação Tito Setúbal e o prêmio Pretos Empreendedores da CUFA foi através de votação pública, né? Então a galera, né, vendo a minha trajetória... O pessoal foi lá e votou. Eu fui um dos indicados, né? Então existiam mais 6 pessoas, né? Então foram 6 meninas e 6 meninos, né? A nível local. E desses 6 iriam sair o casal. Isso aconteceu no Brasil inteiro, né? Então, aqui em Alagoas, a nível estadual, foi a minha pessoa junto com outra menina, né? A Vivi, né? Vivi Magrela, é o nome da empresa dela. E, consequentemente, né, foi na época também que saíram esses prêmios pelas leis que tinham na época de fortalecimento da cultura, fortalecimento de trajetória, empreendedor. Então foi aí também que veio o prêmio de reconhecimento do Mestre Zumba, né? Mediante a trajetória. E de acordo com a votação popular, né? Esse do CUFA, Pretos Empreendedores, foi votação popular. Foi votar como? Pela internet? Pela internet. Então, como foi a votação? Foi boa? Foi, eu nem esperava que receber tanto voto. E tanta gente já me acompanhava, porque às vezes a gente não tem noção do potencial de quantas pessoas a gente consegue então, atingir, vocês né? aguardem aí que no bloco 3 ele vai nos falar se ele pensa em ser candidato a algum cargo do Legislativo. Fica agora para o próximo bloco, bloco 3. Vamos lá, estamos de volta em mais um bloco e agora o Jonathan vai responder se ele pensa em seguir a carreira política ou se ele pensa em ser candidato. Vamos aí. Rapaz, é uma pergunta que algumas pessoas me fazem, né? Até sendo redundante, me perguntam, né? Ou fazem esse questionamento. Eu nunca, assim, vislumbrei
essa questão de seguir uma carreira como político, né? Como candidato, né? Algumas pessoas falam: Jonathan, você tem potencial, né? Você é uma figura simpática, né? Você é um jovem inteligente que pode contribuir, né? Mas assim, no momento eu fico no processo de análise, né? Analisar. No momento pensando. Mas você acha que não seria um bom candidato para representar os negros, representar a etnia negra, a classe negra, a cor negra? Eu acredito, né, que a gente sabe, né, que essa carreira política ela tem seus ganhos, né, e também tem as suas perdas, né? Eu acredito muito nisso e você tem que analisar se você está disposto a entrar nesse processo. Eu acho a política fascinante, né? Agora, uma política que tem o princípio de querer a transformação, né? A transformação social, né? Então eu penso nessa linha. Eu acredito que eu seria também até mais eficiente, né? Eficiente se eu fosse um gestor público, né? Eu pudesse estar ali compondo uma equipe técnica, né? Elaborando projeto, tá colocando a mão na massa, porque muitas vezes, né? A figura do político, eu sei que ele é um facilitador, né? Que as políticas públicas acontecem, mas há uma ideia do político que é aquele que fica ali, é aquele ser intocado e dentro de um gabinete, né? Então ainda tenho as minhas ressalvas, que se eu viesse a ser um candidato, eu acho que eu inverteria essa lógica. Eu queria estar perto das pessoas, ouvindo as pessoas, não iria sentir, né? Não iria sentir o que as pessoas estavam sentindo, mas uma coisa que minha mãe me ensinou, né, é a questão da empatia, você sempre se colocar no lugar do outro. Então o que falta hoje, eu acredito muito em muitos políticos, é esse olhar, né? Tem uma amiguinha aqui. Você acha que os políticos de hoje, você acha que eles só procuram o povo quando precisa de voto? Ou você acha que eles só saem do palácio deles quando vem em busca de voto? Você acha que isso tem que mudar? Rapaz, eu vou dizer a verdade que eu penso, sem medo, como você, né? Sem medo de ser feliz, né? Eu acredito que ainda há uma máxima de que os políticos têm esse tipo de postura. Sabemos que a população agora está, digamos, um pouco mais consciente e vendo e cobrando, né, esses políticos que não fazem nada. A transparência, né? Projetos e que trabalhem, não fique lá no paláciozinho deles. Exatamente, porque é muito fácil para mim, né, ser eleito pelo povo e estar ali todo mês recebendo e não fazer nada. Aí quando falta um ano para as eleições, eu começo a fazer coisa para deixar a memória do povo fresca. E esse tipo de política eu não acredito. E aqueles candidatos que assim, tá em casa e de repente se acorda, quer ser político. Aí quando falta um ano para a campanha, aí aquele cara nunca falou em política. Aí você olha nas redes sociais, ele tá mostrando: minha gente, aqui tem um buraco aqui, o prefeito tem que cobrir aqui o buraco, vamos mudar a cidade. Aí menos espera, aquele cara aparece: gente, aqui choveu, aqui tem um pouco de água aqui na rua. O que você acha dessas pessoas oportunistas que aparecem do nada nas redes sociais, mostrando os buracos na rua, mostrando o lixo, não faz nada durante toda a política, aí do nada acorda, quer ser político, aí aproveita alguns erros, porque o município é muito grande. Sim. Não tem como um gestor ele captar todos os erros, ele tem que ser acionado, né? Porque não tem como um prefeito de uma capital, por exemplo, a capital grande que nem Maceió, não tem como ele saber onde tem buraco em todas as ruas. Sim. Evidentemente que não, que as pessoas... Por isso que ele precisa de uma equipe. Tem que buscar os órgãos competentes para que possa chegar o problema, né? Mas aí tem pessoa que do nada começa a procurar buraco na rua, esgoto na rua, aí diz: prefeito, isso aqui tem que mudar. Qual é o recado que você tem que dar para essas pessoas que do nada aparecem aí nos Instagrams da vida e nas redes sociais, mostrando que a rua não está calçada e que só aparece na campanha e não ganha, tira 50 votos, às vezes não tira nenhum voto da família, às vezes tira nenhum voto da mãe, só tira o dele. E eu já vi candidato que não tirou nem o próprio voto, nem votou nele mesmo. Que nem ele mesmo votou nele. O que é que você tem a dizer para essas pessoas? Olha, o que eu posso dizer... Tem que continuar sonhando ou tira aquilo como brincadeira mesmo? Eu acredito muito numa coisa que se chama a sua narrativa, né?
E isso facilita bastante a minha vida na hora de analisar, né, quais são aqueles que estão agindo pelo oportunismo, ou às vezes até mesmo para ter aquele lustre no ego, né? Vamos colocar como candidato, vê aí, né? Porque a questão da escolha de um representante vem muito da trajetória. Se aquela pessoa tem uma história e você analisar, né? E a vida pessoal dessas pessoas, às vezes, o que elas mostram diz muita coisa de que são elas e o que é que se espera. A gente sabe também que, por fato de nós sermos seres humanos, nós estamos dispostos a também errar. Ninguém é perfeito, mas quando a gente é consciente, a gente aprende. Então, nesse momento que nós estamos, eu acho que o melhor exercício é a gente observar as falsas narrativas, essas que você deu exemplo. Gente que do nada aparece, o que tem, né, hoje na internet e aí, né, dos patrulheiros, gente que patrulha a questão, tem um buraco aqui, não sei o que e tal, né, pra ver se chama atenção, tá aí os montes. Mas essa pessoa, quem é essa pessoa por trás disso, né? Que história ela construiu? Era uma coisa que ela já fazia há muito tempo ou ela só surgiu agora? Então, o que a gente precisa... E as pessoas têm que passar esse filtro, né? Assim, a gente precisa fazer esse filtro e peneirar. E até mesmo, né, os atuais, né? Quem está na gestão pública. O que é que essa pessoa fez? Houve proposta de campanha... Bora resgatar o grande mal do brasileiro, e uma coisa que eu gostava muito de assistir quando criança é o video show. E o Miguel Falabella falava uma coisa: o Brasil é um país sem memória. Então, pelo fato, né, de nós termos esse comportamento que é cultural, né, a gente não exercita essa arte de vamos ver a trajetória, o que é que ele disse lá atrás. Quais foram as promessas que ele fez? Ele cumpriu de fato? Se ele não cumpriu, foi por quê, né? E outra coisa, né? A gente tem que parar de endeusar essas pessoas. Porque às vezes eu vejo aí um endeusamento de pessoas, de políticos como... São pessoas de carne, são pessoas que sentem, né? A gente espera que sente, né? A mesma coisa que a gente, pessoas que têm os seus sentimentos, enfim. Mas a gente tem que observar, né? O que é que essa pessoa fez durante essa trajetória, né? Essa pessoa esteve, né, nos momentos que estavam de conflito, né? Como é que essas pessoas elas se comportaram? A gente viu aí, a gente passou por um período de chuvas forte. E quais foram, né, as atitudes dos nossos representantes? Quem é que esteve? Quem é que trabalhou, né? Porque a minha mãe fala, o brasileiro ele só age quando o ladrão está dentro de casa. Só fecha as portas depois de roubado, né? Exatamente, né? A gente não trabalha com um pensamento de prevenção. Então, observem, façam esse exercício, né? 2 anos atrás, onde é que estavam os candidatos? Você lembra, né? Dos candidatos eu lembro, de todos que eu votei nas últimas eleições. E você se lembra? E o que é que essas pessoas fizeram? Então você vai observar, né? Se o discurso foi coerente, se a postura, né? Nas pautas sociais, o que é que essas pessoas fizeram, né? Aí a partir daí você faz o que você nos bastidores é uma pessoa muito humilde, simples. É uma pessoa interativa, isso é muito bom, você tá de parabéns, tá? Porque eu gostei muito da sua pessoa, ele vem cantando, simpatizei muito com você. Mas tem cantores que são muito egocêntricos, que no palco aí cantam e cantam, mas quando você vai para os bastidores, até que eu também sou produtor, e aí eu tenho produzido grandes nomes aí também na música brasileira, não vou falar nomes aqui, porque já estão com outros produtores, com outros empresários. Mas tem cantores que infelizmente tem um ego muito inflado, tá? E que assim, não gosta do povo, tá? Canta lá em cima, mas quando sai dali, acabou aquela alegria, acabou aquele sorriso. Aí ele volta pro mundinho dele, aí a máscara cai, ele mostra quem ele é. O que é que você tem a dizer para os artistas que são que tem esse ego, não ego, eu já falo de super ego, né, que demonstram uma simplicidade no palco, mas quando fechou as cortinas, ele mostra o lado obscuro que ele tem com as pessoas e com os próprios colegas que estão nos bastidores. Vamos lá, né? Você responder
essa sua pergunta através do que eu vivencio, né? Então, o que me faz admirar uma pessoa, né? Por exemplo, uma questão de um artista. O que é que me faz admirar um artista? Além da obra, às vezes a obra ela é admirável, mas quando você vai olhar no pessoal, a pessoa é um pouco difícil, né? E às vezes até contraditória. Então, eu digo que essa questão de vaidade, né? Todo mundo tem um pouco de vaidade, todo mundo tem um pouco de... É natural, né? Todo mundo tem um pouco de vaidade. Todo mundo gosta de um elogio. Quem não gosta? Né? Quem não gosta de um elogio, a gente tem que tomar cuidado dessa admiração que a gente tem por uma figura pública não se tornar uma obsessão. A gente tem que saber separar. Eu admiro, né? Posso admirar o seu trabalho, né? O seu trabalho pelo profissional de qualidade que você é, pela pessoa ser bem relacionada, mas isso aqui, que a gente está aqui em frente às câmeras, isso tem que ser refletido também. Ele está apostando corrida. Gosta de velocidade. Isso aqui tem que ser refletido nos bastidores. Então, uma forma de você... um exercício que eu aprendo sempre com os mais velhos. Eu gosto de conversar com pessoas experientes. Para você conhecer uma pessoa, só veja a forma como ela trata os pais. É um ponto. Para você escolher namorar ou casar com uma pessoa, veja a forma como ela trata os pais. Ou, por exemplo, se você quer fazer amizade com uma pessoa, também veja como ela trata o companheiro ou a companheira. Aí isso vai dizer muita coisa. Ou trata as pessoas que estão no entorno. E isso vai dar um monte de sinais. Sinais se essa pessoa é egocêntrica, se essa pessoa é egoísta, se essa pessoa realmente veste máscaras, né? Às vezes a gente precisa ter algumas situações, não digo que é máscara, mas algumas capas de proteção que a gente tem que ter em alguns locais para não ser atingido pela negatividade. Isso é natural, é uma questão de sobrevivência, eu acredito nisso. Porém, nunca, né, será permitido pelo fato da condição social, na minha condição intelectual, fazer com que eu me sinta melhor do que uma pessoa que, por exemplo, todo trabalho é digno, mas um trabalho mais simples, digamos assim. Isso é ilógico, né? Eu acredito sim, né, que as pessoas elas devem ser tratadas com consideração, com educação, né? Eu sempre me coloco o seguinte, né? Quando eu vou convidar uma pessoa para palestrar nos meus eventos, quando eu vou recepcionar alguém na minha casa, enfim, como é que eu gostaria de ser tratado? E isso quem me ensinou foram os professores. Então, eu trabalhava num projeto do CNPq e a professora, né, eu posso dizer, né, que a professora, assim, ela tem uma inteligência, eu digo que é uma das pessoas mais inteligentes e uma das mulheres mais inteligentes que eu conheci, né? A professora Cristina Quintela, uma portuguesa que vive aqui no Brasil há mais de 30 anos, né? Ela dá aula na Federal da Bahia. Então, uma coisa que ela disse para mim e para a equipe, né, de bolsistas da época, aqui não tem ninguém melhor ou pior do que os outros. Onde nós comermos e dormirmos, vocês estão. Onde a gente for, vocês estão. Então, fiquem relaxados. O mesmo tratamento que eu quero para mim, eu quero também que vocês recebam o mesmo. Qual o nome dela? Cristina Quintela. Cristina Quintela. Então, isso... É de Maceió mesmo? Não, ela mora em Salvador, né? Ela dá aula no departamento de Química. Entendi. De Química da Universidade Federal da Bahia, né? Então, quando ela falou isso, né? Eu disse, é justamente o tipo de profissional que eu quero me inspirar, né? Ela poderia ter todas as condições, né, de ser a pessoa mais vaidosa do mundo, porque ali a mulher transforma, é uma mulher pioneira na sua área, uma mulher que, enfim, né, mobiliza a questão da pesquisa, de tecnologia, enfim, e ela simplesmente falou isso, né? Não somos seres perfeitos, como ela não é, mas ela deu exemplo. Eu vou tentar, né, lutar contra a minha natureza humana, que a gente sabe que é difícil. A gente lutar é a luta mais difícil,
da gente, lutar né? Contra nós mesmos. Lutar contra si mesmo. É o mais difícil, mas essa questão de ego, né, eu acredito que ao invés de você agregar, né, para mim, o que é ser artista? É você estar em evidência, mas jamais aquele fato de eu estar em evidência vai fazer com que eu seja melhor do que você. Isso eu vou falar de uma grande artista, eu sou suspeito de falar nela, que todo mundo sabe que eu sou apaixonado por Alcione. Sim. Né? Todo mundo sabe, tá careca disso, eu tenho que falar de Alcione. E aí eu fui morar em São Luís do Maranhão só para conhecer a Alcione. Lá ela tem, na época, ela tinha um bloco de carnaval chamado Esbandalhada, em que ela saía na frente com o pessoal brincando no chão, igual todinho. E eu fui morar lá em São Luís só para conhecer a Alcione. E aí teve um show dela junto com o Jorge Aragão. E na época eu acho que o empresário dela deveria ser Denis Carvalho. Acredito que era Denis Carvalho, o nome dele, salvo engano. O meu tio, ele tinha uma loja tinha duas lojas, uma no centro da cidade e uma no shopping. E ele conhecia um dos empresários dela na época. E aí teve esse show dela. E aí eu fui pro show. Só que para conseguir entrar no camarim é muito difícil, é muita segurança, é muita coisa. Só, olha, eu sou fã de Alcione, desde quando eu era pequenininho, eu tenho que entrar, ou eu vou pular a janela, ou eu vou pular muro, ou eu vou pular do palco, e eu quero ver Alcione. Rapaz, foi uma coisa tão simples, sabe? Antes de entrar, aí tinha uma fotógrafa, que aí ia saindo o Aragão. Nunca mais tinha visto eu tinha uma caneta dessa. Acho que de presente. Aí... o Aragão ia cantar, ele tava com pressa, aí né, ele quer falar com o Alcione, aí entrei. Quando eu entrei, deixa o garoto entrar, entra. Você quer comer o que, meu filho? Tinha tanto salgadinho. Nossa, eu tava com fome essa hora, mas não comi nada. Era coxinha, era tudo, aquele monte de coisa, sabe? Porque artista caro é caro, sabe? Então, tinha muita coisa lá, mas ela me deixou à vontade, perguntou as músicas que eu gostava, me deu autógrafo, conversou muito comigo. Perguntou se eu queria ser cantor, eu disse, eu queria cantar igual a você, mas não tem como, não tem como, né, que a voz de Alcione é única. Vai em frente. Mas enfim, ela me deu uma assistência muito linda. Então, além disso, de ter visto que ela como pessoa, ela é uma pessoa maravilhosa, aí vai meu irmão, não enfrentou fila, não falou com ninguém, só disse, meu irmão tá lá dentro, quero falar com ele. Aí não enfrentou ninguém, já foi lá, já foi abrindo a porta do camarim. Entrou também, conversou e voltou de boa. Isso é muito bonito. A boa artista não tem aquela vaidade toda. Sim. Então, assim, se eu já era apaixonado por ela, até hoje eu sou fã da Marrom, tá? Porque ela canta, encanta. Para mim, uma das maiores vozes do Brasil, né? Esteve entre as 4 melhores vozes femininas do Brasil, estava entre Gal Costa, Maria Bethânia, Simone e Alcione, né? Então parabéns a Marrom. Sim. Alcione, um grande beijo e eu te amo, Alcione. Vamos lá, você faz parte da coordenação conjunta da Câmara Empresarial Afroempreendedor da Fé Comércio Alagoas, conselheiro também da Escola de Negócios da Reafro e monitor do programa Mente Preta. Mente Preta. Mente Preta, é porque minha letra é de médico, aí nem eu entendo o que eu escrevo. Você faz parte desse empreendedorismo, você também é conselheiro. Nos fala sobre ser conselheiro da Escola de Negócios. Vamos lá, então dentro dessa trajetória, né, que eu falei sobre essa questão da representatividade, né, negra à frente dos pequenos negócios, então vieram algumas oportunidades. Uma delas foi a questão de ser mentor dentro da Escola de Negócios da Reafro. A Reafro foi uma das primeiras redes a nível nacional. Ela de fato, né, ela surgiu em meio desse panorama no qual o afroempreendedorismo estava muito forte. Isso foi lá de 2015, 2016, né? Então, a partir daí, eu recebi o convite para participar de um programa chamado Mente Preta, que inicialmente capacitou mais de 200 afroempreendedores
do eixo São Paulo e Rio de Janeiro. Então, Mente Preta tem esse objetivo, né? Tem esse objetivo de estar fortalecendo esses afroempreendedores em suas trajetórias, em seus negócios, com orientações na forma de como organizar melhor o seu negócio, de como pensar na questão financeira, do marketing, da questão da proposta de valor e, consequentemente, nesse período também, a FEComércio vendo a importância da temática do afroempreendedorismo, também lança a proposta da Câmara do Afroempreendedor, isso aqui a nível local, é a primeira Câmara do Afroempreendedor do sistema FEComércio, né? Se a gente for colocar em referência ao Brasil. Então, a Câmara tem o objetivo justamente de fazer com que essa cadeia produtiva, né, esses afroempreendedores, possam dialogar, né, com os diversos atores sociais. Às vezes, por exemplo, um grupo de afroempreendedores que trabalham, por exemplo, com a beleza, está precisando ter acesso a novos fornecedores. Então, o papel da Câmara é tentar mobilizar, né, alguma instituição que vá atrás de fornecedores para ver se pode ser feitas parcerias, facilitar, por exemplo, o diálogo entre esses afroempreendedores e os bancos, né, ou esses afroempreendedores com o governo, entendeu? Então, essas duas entidades que eu falei, a Reafro tem esse objetivo, fortalecer esses afroempreendedores, enquanto que a Câmara do Afroempreendedor proporciona essa questão da melhoria do diálogo. Agora, o que eu fiquei curioso, o que é afrofuturismo? Vamos lá, sobre o afrofuturismo, né? Então, vamos lá. A cultura negra é uma das poucas, né, culturas que trabalha com uma perspectiva ancestral. Então a gente olha muito, e o que é ancestralidade? Muita gente acredita que ancestralidade, né, ou às vezes tem medo dessa palavra porque acha que está num cunho religioso. Não é. A ancestralidade... Você é católico, não? Não. Você, né? Acredita em Deus? Eu acredito em Deus. É evangélico, não? Acredita em Deus. Eu acredito em Deus. Entendi. Então, a ancestralidade, ela nos permite entender de onde nós viemos, dá a sensação de pertencimento. Então, eu sempre costumo dar esse exemplo quando eu falo sobre ancestralidade. Todo mundo tem aquele chá que aprendeu, ou com a mãe ou com a avó, não é verdade? Aquele chá que cura tudo, não é verdade? Então, isso, né, é uma noção de pertencimento e, ao mesmo tempo, a noção de ancestralidade, né? Então, na cultura africana a gente tem esse olhar, né, para o passado, o olhar do passado, mas no sentido de a gente entender quem nós somos. Então, quando eu penso sobre a questão do afrofuturismo, o que é que o afrofuturismo faz, né? Nós temos essa conexão com o passado, para esse passado ressignificar esse presente que nós estamos e que esse presente ressignificado possa fazer com que a gente olhe para um futuro possível. Então, o afrofuturismo é essa conexão entre passado, presente e futuro. Agora, num olhar que eu acredito e muitos acreditam, um olhar afrocentrado, né, que traz essa narrativa de pertencimento, ancestralidade, né? Você aprender com os mais velhos, né? Aquelas pessoas mais experientes. Então, o afrofuturismo, ele trabalha com essas questões. Por isso que, quando trabalha na perspectiva do afroempreendedorismo, a gente traz essas narrativas, né? Ancestralidade, pertencimento, valorização dos conhecimentos dos mais velhos, essa questão de cooperação, trabalhar em rede. Não, tudo isso é a essência do afroempreendedorismo. Para as pessoas lhe acharem nas redes sociais, qual o seu Instagram e telefone de contato para shows? Como as pessoas lhe encontram? Vamos lá, vocês podem me encontrar pelo telefone. Aí tem que colocar 82 para quem não é aqui, né? Se for de fora do país, 55, né? O 55, mas 82 9900 6610. Esse é meu telefone de contato. E quem quer conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho,
é só acessar lá a rede Senafro, né? Então Senafro com a letra C, tudo junto. É no site ou é no Instagram? Esse é do Instagram. E do site, né? O site... Esse é o Instagram, Esse é o Senafro. Senafro. E Rede pra lhe achar no Instagram? No Instagram, aí vai ser o meu nome, arroba, né? Jonathan com TH, AN, Silva, AL. Tudo junto. E para contratar para show, para participação em eventos? Então, justamente esse telefone. É o 829-9900-6610. Pessoal, vamos para o último bloco. Vamos para o Pinga Fogo. E aí ele vai dizer quem ele aplaude e quem ele não aplaude. Roda o VT, estamos já de volta. Agora tem que dizer o porquê? Você tem que não, dizer o porquê. Vamos lá, vamos embora. Estamos de volta agora, chegamos lá na parte que vocês mais gostam. Chegamos no bloco Pinga Fogo. E aí o nosso querido convidado vai dizer para quem ele aplaude, quem ele não aplaude e justifique-se. Você aplaude ou não aplaude a Fundação Palmares? Vamos lá, né? Nesse atual momento, nessa atual conjuntura que a Fundação Palmares está, eu não aplaudo. Por quê? A Fundação Palmares, quando foi pensada, ela foi pensada para fortalecer as expressões artísticas negras, principalmente as artes que existem dentro das comunidades remanescentes de quilombos. Então, com as questões políticas, enfim, né, e das pessoas não entenderem a importância dessa fundação, foram alguns projetos importantes foram, digamos, descartados. Então, nesse atual momento, eu não aplaudo, né? Como não. Também vou colocar um pouquinho mais de lenha na fogueira, vamos lá. Como também em gestões anteriores, né? Eu digo, pode dar meio aplauso, ou aplauso ou não aplauso? Aplauso ou não aplauso? Rapaz, sobre gestões anteriores, né? Eu ainda coloco, eu ainda vou ficar em cima do muro, nas gestões anteriores, porque a gente sabe que as limitações... Precisava melhorar alguma coisa. Precisava melhorar alguma coisa. Mas atualmente você não aplaude. Não aplaude. Então, não aplaude. Pelé, né? Pelé, vamos lá. Pelé que teve teve há poucos anos atrás, o grande ídolo nacional, entre aspas, né? Líder negro, também um dos maiores jogadores do mundo, né? E que teve envolvido também na mídia, em tratando que ele não deu o menor valor para uma filha, né, que ele estava com câncer, um homem tão rico, tem tanto dinheiro, tanta fama, mas aí não veio nem no enterro da filha, mandou uma coroa de flores como fosse qualquer pessoa. Enfim, ele é considerado um dos maiores atletas, né, do país no futebol. Mas você aplaude ou não aplaude o Pelé? Na questão do Pelé, né, ele como profissional, assim, ele é referência, tem um histórico, tem uma trajetória muito, muito bonita. Eu não vou aplaudir na questão, tem esse ponto aí, né, dessa falta de reconhecimento da filha, né, mesmo sendo comprovado que com o exame, DNA, tudo direitinho, ele não tem esse reconhecimento, mas não vou aplaudir não por esse motivo, né. A gente estava falando sobre essa questão do ego, da falta de humildade, né. Então, existem outras histórias aí, né, histórias verídicas, né, de pessoas que conviveram, né, aí eu falo isso, conviveram pessoalmente com o rei, né, o rei Pelé, e enfim, você fica, a minha admiração ficou meio abalada por isso, né, que eu acho que você é um profissional de ponta, você também tem que dar exemplo no pessoal, mesmo que seja difícil, mas é aquela história que eu disse no bloco anterior. Às vezes a luta entre nós é a mais difícil, mas é uma coisa que você tem que ter o pulso forte para ter o autocontrole. Então, nesses processos aí, eu acredito que não foi muito... Então você não aplaude Pelé? Não aplaudo, né? Então, vamos lá. Sérgio Camargo, ex-presidente da Fundação Palmares. Esse aí eu vou ser bem direto, eu não aplaudo, né? Eu acho que todo mundo tem direito, né, de expressar as suas opiniões, mas você tem que ter muito cuidado, né,
quando essas opiniões elas não agregam, né? E acredito que o trabalho que ele fez, né, não agregou, né? Só fez realmente fortalecer o ódio embutido em algumas pessoas que acreditam, né, numa falsa narrativa, né? Acreditam ainda, nós sabemos que nós não vivemos ainda no ideal de mundo que seja igual para todo mundo. E a gente não pode fazer com que isso a gente diga que não existe, senão a gente vai estar caindo naquele conto da Alice. E a gente não vive no mundo de Alice, né? A gente vive com vida real, né? Com o carro passando, gente vivendo, né? E o que ele fez realmente foi confundir as pessoas, né? Então não aplaudo. Vamos lá. Poucos aplausos. E Elza Soares? Elza Soares, essa mulher, né? Eu lembro que a minha mãe escutava ela, Elza Soares, e eu achava muito engraçada a forma como ela cantava, e eu ficava também curioso como ela conseguia fazer isso com a voz. E quando você vai crescendo, né, você vai ganhando a maturidade e você vai conhecendo a história da Elza é uma história assim, pesada, bem pesada realmente, e o quanto ela teve que se fazer forte e gritar mais alto para sobreviver, principalmente quando ela fala: você veio de onde, minha? Tem uma história que ela dizia, né, eu vim do planeta Fome. Então isso ficou muito marcante em mim pela trajetória profissional e pela mulher de fibra que ela era. Tem as histórias contraditórias também, né, no decorrer aí desse processo, né, mas eu sou uma pessoa real, né, não tenho medo de falar o que eu penso, mas assim, na Elza eu posso dizer que ela foi uma figura que se fez forte, né, mesmo com tudo e todos contra ela. Ela se fez uma mulher forte e não deixou, né, que a peteca caísse, né. Então, eu acho muito bonito da história de Elza a relação que ela tem com os filhos, o grande amor que ela teve com Garrincha também, né? Que teve as contradições, enfim, mas eu digo que ela sempre se buscou mostrar uma mulher forte, né? E dentro das possibilidades, uma mulher íntegra, né? Íntegra, cheia de erros e defeitos. Então você aplaude a Soares. Mas você concorda com ela quando ela canta aquela música que a carne mais barata do mercado é a carne negra? Sim, você concorda ou não concorda? Concordo. Por que você concorda? Eu concordo pelo fato de que, infelizmente, por carregarmos essa cor, né? Essa cor ainda nós somos os principais alvos, né, do Estado, né? Nós somos os principais, estamos aí nos índices de violência, né? Se vocês, para quem conhece um pouco, né, da realidade brasileira, isso eu estou falando para o pessoal de fora, conhece a realidade brasileira, um jovem preto brasileiro, ele tem 3 vezes mais chances de morrer antes dos 29 anos. Então, a gente é um alvo em potencial, né? Então, eu digo que eu posso dizer que eu tenho um privilégio de ter furado e saído dessa estatística, mas outros amigos, né, de infância não tiveram a mesma sorte. Então, eu digo, né, que infelizmente por conta dessa questão ainda esse pensamento, essa narrativa de eu sou melhor que você por conta que eu tenho, sou mais claro, ou porque eu tenho uma condição de vida melhor, né? Enquanto a gente ficar com esse pensamento, a gente não vai avançar, porque vamos pensar o seguinte: durante a pandemia, esse vírus não escolhia, não escolhe cor, foi-se embora, todo mundo, e não foi só um, foram milhares. Então quem achava-se melhor, enfim, foi pro buraco do mesmo jeito. O que a gente leva na vida são as coisas e os feitos bons que a gente faz durante, e a gente tá aqui nesse plano, porque isso aqui, gente, é tão passageiro. E chamamos só de passagem, né? É uma viagem tão, às vezes, tão rápida, né? Então, você aplaude ou não aplaude as atuais políticas públicas para negros? Na atual conjuntura, essas políticas foram basicamente acabadas, né? Então eu não aplaudo, né? Principalmente a forma, né?
elas são geridas, as formas como elas são colocadas, né? Que ao invés de fortalecer, isso não é só para a população negra não, né? População indígena, população que está vulnerável na rua, as políticas, né? Teve alguns avanços das políticas, por exemplo, em proteção das mulheres, mas a gente sabe que ainda são falhas, né? A gente vem de um período aí que, se a gente for contar do mês, né, aqui, né, do mês passado para cá, mais de 20 mulheres foram assassinadas pelos seus companheiros. Tem alguma coisa errada aí, infelizmente, né? Infelizmente. E mesmo essas mulheres fazendo às vezes a denúncia, né? Então era a obrigação do Estado proteger essas mulheres, darem condição para que essas mulheres fossem protegidas, mas o Estado fez o quê? Para quem você deixa o seu beijo, o seu abraço, os seus agradecimentos, as suas palavras finais, desde já agradecendo por ter humildemente aceitado o meu convite. E também quero dizer aos nossos telespectadores que nos assistem em mais de 80 países fora do Brasil, muito obrigado por vocês nos assistir. E vocês sabem que aqui a gente fala a verdade, a gente toca na polêmica, a gente toca onde machuca, tá? Porque a gente não tem rabo preso, né? E também sempre hei de falar que jamais existirá hierarquia entre seres humanos, entre ricos, pobres, brancos, negros e mestiços. Somos todos iguais, vamos para o mesmo lugar, nada mais, nada somos do que mordomos aqui na terra. Viemos para cuidar de algo, cuidamos, mas aqui deixamos e nada levaremos. Então, como eu não acredito em hierarquia de seres humanos, estamos aqui sempre para falar a verdade e o que pensamos, tanto eu como os nossos convidados. Jonathan Silva, muito obrigado por aceitar o convite, e para quem você deixa um abraço, e para quem você quer deixar as palavras finais, e para os seus alunos, deixa uma dica como é que faz a passar nas provas. Vamos embora, né? Primeiramente eu quero agradecer, né, pelo seu convite em estar aqui nessa conversa descontraída. Quero agradecer também ao público que vai estar assistindo, né, e acompanhando essa conversa descontraída também. A minha mãe, né, agradecer a Dona Maria das Dores, que está agora em Arapiraca, lá, né, assistindo sua novela mexicana, também, que ela é a grande responsável, né, é a grande responsável pela pessoa que eu sou hoje, né, pelo homem que sou e pelas pessoas que atravessam a minha vida. E para os meus alunos, né, eu deixo o recado para eles que tudo na vida é uma preparação. A gente enfrenta os desafios, as adversidades, mas a gente nunca pode perder o elo do compromisso que nós temos com nós mesmos. Só nós mesmos temos a capacidade de mudar a nossa realidade. E eu não almejo, por exemplo, nessa vida, enquanto eu estiver nesse plano, acumular riquezas. O que eu quero é ter o necessário para que eu possa garantir, né, as minhas condições de subsistência, mas que eu tenha força também e garra para fazer com que outras pessoas possam alcançar os seus caminhos, né? Às vezes na vida a gente é como um farol, né, para outras pessoas, né? E eu acredito assim que você é um farol para que outras pessoas possam se inspirar nesse trabalho tão rico, né? E que você vem, foi um prazer contar um pouco da minha história, do meu pensamento. Muitas pessoas nunca me viram, né, falando tão abertamente sobre alguns assuntos, e agora vai ser uma oportunidade, né? Então agradeço desde já. E fica aí. E as portas estão abertas. Obrigado, né? Muito obrigado, Jonathan. Amei lhe entrevistar. Que tenhamos uma boa semana. Que Deus abençoe vocês. E dê muita saúde e paz. Provavelmente na próxima semana eu venho tirar 8 dias de férias. Estou precisando viajar um pouquinho. Mas logo, se Papai do Céu permitir, estarei de volta com vocês. Um beijo no coração. Mãe, eu te amo. Deus abençoe todos vocês. E boa semana. E massa é massa. Vamos lá, até a próxima.
giving me weed.